Mas infelizmente, estamos diante de uma geração emocionada, que usa as suas emoções para dar sentido à sua fé. E quando a gente usa as emoções para dar sentido à fé, a gente não vai ter perna para chegar até onde a gente acha que vai chegar. Só tem uma coisa que vai nos dar sustento para manter-se firme na fé, até chegar onde Deus diz que a gente tem que chegar, ao outro lado, é a convicção. Nós precisamos ser testados nas nossas convicções. Deixa eu te explicar isso aqui. Escute. Sabe esse momento doloroso, difícil? Sabe essa situação, sabe, angustiante que você passa, que nós passamos? Deixa eu te explicar uma coisa. Não é o diabo, não é o inimigo. O inimigo não tem esse poder contra as nossas vidas. Nós estamos na mão de Deus e não na mão do diabo. Então toda angústia, todo momento difícil, toda circunstância contrária que a gente vive, não tenha dúvidas, Deus está te visitando para testar tuas convicções. Marcos capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos, grave isso, passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram a si como estava. O levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. E eles os despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Você está pronto para essa conversa? É uma conversa muito séria que nós vamos ter aqui agora de manhã. Queria que você prestasse atenção, o máximo que você puder, porque talvez Deus te trouxe hoje de manhã para ouvir o que você vai ouvir aqui agora. Essa é uma palavra que mexeu muito com o meu coração. Eu ia pregar uma outra coisa hoje de manhã, mas ao chegar, eu senti no meu espírito que eu deveria falar sobre isso. Passemos para outra margem. Escute, todas as vezes que você vê Jesus dizer: vamos para o outro lado, passemos para outra margem, Ele está querendo gerar um movimento de um deslocamento. Escute bem. A gente precisa ler as coisas que Jesus disse na seguinte perspectiva. Primeiro, Ele está treinando a sua equipe. Ele está treinando os seus discípulos. Quando você entender que tudo que Jesus está fazendo com os seus discípulos tem uma intenção, você vai compreender melhor o que Ele está falando. Então, todas as falas de Jesus que são voltadas aos seus discípulos, Ele não está falando aleatoriamente.
tudo que Jesus está fazendo, provocando com seus discípulos, Ele não está fazendo de maneira aleatória. Ele está treinando. Ele está gerando um movimento pedagógico. Ele está construindo algo. Ele está querendo incutir algo. Ele está querendo ensinar algo. Ele está querendo que eles aprendam algo. Porque é uma pedagogia. A caminhada de Jesus com seus discípulos é uma caminhada pedagógica. Então tem intenção, tem propósito, tem um porquê, tem uma razão por trás. Ele não está fazendo por fazer. Ele não está brincando de caminhar. Ele não está brincando de andar junto. Ele não está brincando de estar perto. Tem uma intenção, tem um propósito. E infelizmente a gente não compreende às vezes a nossa relação com alguns tipos de pessoas, e a gente não compreende a nossa relação com Deus. A gente acha que quando Deus diz que Ele ama os seus filhos, a gente despeja um entendimento de que o fato de Ele nos amar, Ele vai fazer apenas aquilo que a gente quer que Ele faça. Porque a nossa ideia de amor ela é muito equivocada. A nossa ideia de amor é o outro fazer aquilo que eu gosto. A nossa ideia de amor é o outro concordar com o que eu gostaria. É por isso que eu acho que é Obadias, eu não lembro agora o livro, quando o Senhor, Ele diz assim, quando o povo diz assim, quando o Senhor diz para o povo assim: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Sabe qual é a resposta do povo? A resposta do povo é assim: em que o Senhor tem nos amado? Deus está dizendo: eu tenho amado vocês. Mas eles estão dizendo: no que mesmo você tem nos amado? Agora, por que eles fazem essa pergunta? Por que eles fazem esse questionamento? Diante de uma afirmação dos céus, dizendo para eles que os amava. Porque a realidade que eles estavam vivendo, o contexto que eles estavam inseridos, a escassez que eles estavam provando, trouxe para eles uma leitura sobre Deus, sobre o amor de Deus, trouxe uma dúvida sobre o amor de Deus. E às vezes é exatamente assim, a gente questiona o amor de Deus, a depender do momento que a gente está vivendo. Então Deus está dizendo no caos para eles assim: eu vos tenho amado. E no caos eles estão dizendo: no que você tem nos amado? Porque se você nos amasse, nós não estaríamos assim. Porque para eles, amor é igual a fazer tudo que eu quero. E amor não é igual a fazer tudo que o outro quer. Deus está tentando dizer para eles: embora vocês estão no caos, eu quero que vocês enxerguem o meu amor aí dentro. Está vendo que tem pouco amém, pouco glória a Deus? E talvez é isso que Jesus está querendo ensinar aos seus discípulos. Eu vou te ensinar o que é andar comigo. Porque não é o fato de você andar comigo que situações difíceis e adversas não vão acontecer. Então agora Jesus chega para eles e diz: passemos para outra margem. Agora, o que antecede isso? Porque assim, o que nós estamos lendo não está em ordem cronológica, não está organizado em ordem cronológica. Mas você sabe o que antecedeu antes de Jesus dizer passemos para outra margem? Jesus estava operando milagres. Jesus estava fazendo maravilhas. Ele tinha multiplicado pães e peixes. Então agora está todo mundo vislumbrado com as operações miraculosas que Jesus está fazendo. Então, na consciência deles, bom é estar ali, aonde milagres acontecem, aonde os pães são multiplicados. Bom é esse lugar. E sabe qual é o risco que a gente corre? De às vezes Deus derramar sobre nós o seu favor e liberar ao nosso respeito
favor do céu, que nos relacionemos tanto com as suas bênçãos, com os seus milagres, com as operações do seu poder, que a gente acaba se acostumando tanto com aquilo, a gente acaba ficando tão confortável com aquilo, que na hora em que Ele nos desafia a passar para o outro lado, a gente não quer sair dali. Porque assim, é ruim ver os milagres? É ruim, gente? É ruim ver Deus multiplicar pães e peixes? É ruim, gente? É bom. Só que assim, mesmo diante desse cenário favorável, tem uma proposta que Ele vem fazer. Mesmo diante de um cenário bom, maravilhoso, miraculoso, poder de Deus, manifestação do poder de Deus, tem uma proposta sendo feita: passemos para o outro lado. Só que agora como que sai de um lugar desse? Como que sai de um ambiente desse? Como que sai de um lugar onde você vê milagres? Como que sai de um lugar onde você vê pães se multiplicando? Como você sai de um lugar onde você vê favor de Deus sendo derramado sobre aquele lugar? E agora você é desafiado, porque aqui eu vejo como se fosse um desafio a fala de Jesus. Como eu disse, toda fala de Jesus, ela é pedagógica, ela tem uma instrução por trás, ela tem um propósito por trás, ela tem um ensino por trás. E agora o que Jesus quer mostrar para eles? Que embora o lugar é bom, embora tem milagres, embora tem favor, embora tem pão se multiplicando, tem uma proposta: passemos para o outro lado. Sabe qual é o cenário que eu estou vendo? É um cenário onde tem muita gente que já até ouviu Jesus dizer: está na hora de você passar para o outro lado. E você está agarrado com o que Ele está fazendo, e não quer agora dar as costas àquilo e dizer: tem uma outra margem me aguardando. E por que a gente se esbarra aqui? Só me dá mais um pouquinho de microfone aqui nos retornos, por favor. Qual que é a proposta de Jesus? A proposta de Jesus, pega no teu espírito, tá? Essa também é uma manhã pedagógica para cada um de vocês que chegaram aqui, para nós que chegamos aqui. A proposta de Jesus é um fortalecimento na consciência e um avanço nas convicções. Eu vou repetir: é um fortalecimento na consciência de quem é Ele, e uma estruturação, um avanço nas nossas convicções. Deixa eu te explicar uma coisa. Fé não é um momento emocional. Diga para o teu irmão assim: a fé, ela não é emocional. Mas sabe o que eu tenho visto hoje? Muita gente querendo viver pela fé mais por um sentido emocional do que por uma forte convicção. E todas as pessoas que se movem em nome da fé, movidos pelas suas emoções, uma hora ela volta para trás. Porque não são as emoções que sustentam a fé. O que sustenta a fé é a convicção. É por isso que ele disse em Hebreus 11:1: ora, a fé é o quê? É o que há? O que é certeza? Me ajuda? Certeza é você ter convicção. Então o que é fé? É ter. Mas infelizmente estamos diante de uma geração emocionada, que usa as suas emoções para dar sentido à sua fé. E quando a gente usa as emoções para dar sentido à fé, a gente não vai ter perna para chegar até onde a gente acha que vai chegar. Só tem uma coisa que vai nos dar sustento para manter-se firme na fé até chegar onde Deus diz que a gente tem que chegar, ao outro lado: é a convicção. Nós precisamos ser testados nas nossas convicções. Deixa eu te explicar isso aqui. Escute. Sabe esse momento doloroso, difícil?
Sabe essa situação, sabe, angustiante que você passa, que nós passamos? Deixa eu te explicar uma coisa. Não é o diabo, não é o inimigo. O inimigo não tem esse poder contra as nossas vidas. Nós estamos na mão de Deus e não na mão do diabo. Então toda angústia, todo momento difícil, toda circunstância contrária que a gente vive, não tenha dúvidas, Deus está te visitando para testar tuas convicções. Deus está testando suas convicções. É assim, ó. Deus quer saber se você acreditar mesmo no que você diz que acredita. Eu vou repetir isso aqui. A gente sabe começar muito bem dizendo que acredita em algo, mas no primeiro desafio, na primeira proposta de passemos para o outro lado, para ser testado no meio, nas nossas convicções, a gente retrocede. Por quê? Porque nós começamos emocionados e não por uma convicção. Eu não quero diante de mim, eu não quero estar falando para uma geração que vive emocionada em nome da fé. Eu quero estar diante de uma geração que tem convicção no que acredita. Aconteça o que acontecer no meio do caminho, nós vamos continuar firme naquilo que a gente começou acreditando. Olha para o teu irmão e diga: Deus está te fortalecendo nas suas convicções. Segunda coisa, quando Jesus diz passemos para o outro lado, sabe o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: o Evangelho não é só a vivência das experiências com o poder de Deus. Vou repetir. Hoje eu vim para ensinar mesmo, tá? O Evangelho não é só a vivência das experiências com o poder de Deus, do tipo assim, uau, olha o que Deus está fazendo, uau, olha o que Ele fez, uau, olha o milagre que Ele fez, uau, olha isso aqui. O Evangelho não é só isso. Tem isso, mas não é só isso. O fundamento maior do Evangelho não são as experiências que a gente vive com Deus. Não se assuste, tá? Deixa eu terminar. O fundamento maior do Evangelho não são as experiências que a gente vive com Deus. Não são as experiências que a gente vive com o poder de Deus. Não são os milagres que a gente vê o poder de Deus fazer. Não são os pães que são multiplicados pelo poder miraculoso das mãos de Deus. O fundamento maior do Evangelho é o quanto eu estou avançando na minha consciência da vontade de Deus. Porque não tem avanço quando eu só tenho experiência com o poder, mas não conheço a vontade dele. Quando é que eu estou avançando, pastor? Quando você já viveu sim a experiência do poder, mas você descobriu na experiência do poder que por trás dessa experiência, por trás desse milagre, tem o conhecimento da vontade de Deus. É assim, ó, cada milagre que Deus faz por trás tem um conhecimento da sua vontade. Quando Ele multiplicava pães, ao final Ele dizia: eu sou o pão vivo. Quando Ele ressuscitava mortos, ao final Ele dizia: eu sou a... Então por trás de cada milagre tem a expressão da sua vontade. Então não é só o poder e a experiência com o poder, é o que eu aprendo da vontade de Deus com a manifestação do poder. Escute, eu não estou aqui batendo contra ter experiência com o poder de Deus, e eu sei que você está me entendendo, mas eu preciso reforçar isso para você não ter dúvidas, porque assim, ó, não sou contra com a manifestação do poder. O que eu aprendi, o que isso, o Senhor tem despertado o meu espírito a falar sobre isso, porque eu já vi uma geração afogueada pelas experiências com o poder de Deus. Mas sabe o que aconteceu? A noite ficou fria, e quando a noite ficou fria, muita gente que estava afogueada pelo poder de Deus esfriou na noite. Agora é impossível você ter vivido uma experiência com o poder de Deus e ter conhecido a vontade dele e ter firmado uma forte convicção da vontade dele. A noite pode ficar fria, mas vai ter sarça ardendo aí dentro de você.
Porque o milagre que Moisés viu da sarça queimar não foi o fato da sarça queimar, porque era natural a sarça queimar de dia. O que deixou Moisés impressionado foi o fato dele ter visto a sarça queimar de noite, porque de noite era muito frio, não tinha como a sarça queimar. Mas pelo poder de Deus, mesmo no mais frio da noite, é possível você queimar. Chorar, calar, quando você tem uma convicção da vontade de Deus, o amor de muitos pode esfriar, mas o seu não. Diga para o teu irmão: olha, o amor de muitos pode até esfriar, porque está escrito, mas não quer dizer que é o seu. Diga: não quer dizer que é o seu. Quando Jesus diz assim, passemos, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: deixa eu tirar vocês de algo menor para algo maior. Não, você não entendeu. Deus está dizendo: não está bom aí, você está vivendo, tá, mas eu tenho algo superior. Você quer ficar aqui? Tudo bem. Você vai vir para culto e mais culto e mais culto, buscar milagre, buscar bênção, buscar isso, vitória, conquista, casa, carro. Pode vir. Tem culto para você. Você quer viver só experiência com poder? Tem culto para você. Você vai achar muitos lugares que tem culto para você. E eu vou te falar, tem lugares que sabem fazer muito bem esse tipo de culto. Mas você nunca vai ser arrancado dessa margem para o outro lugar. Você vai ter que fazer uma escolha. Você quer continuar vindo para buscar a vitória, buscar a bênção, buscar o milagre? Você pode vir, mas você nunca vai sair dessa margem. Agora, você quer conhecer a vontade dele? É isso que Jesus está tentando mostrar para eles. Aqui vocês só conhecem o poder, mas eu quero levar vocês primeiro para vocês perceberem que vocês viram o poder, mas não me conheceram. Mas para onde eu vou levar vocês na outra margem, vocês vão ter registro do poder, mas você vai ter convicção da vontade. Oh meu Deus, que presença gloriosa que está aqui. Muitas experiências com Deus, se a sua consciência não se desloca para um avanço. E o que você sabe sobre Deus? Que Ele é poderoso. E só. O macumbeiro sabe disso. O espírita sabe disso. O satanista sabe disso. Você vai ter que fazer uma escolha. Você quer continuar nessa margem? Você quer continuar nesse nível? Deus vai respeitar. Mas é só isso que você vai viver a vida inteira. Eu fiz uma escolha quando Ele disse assim: bora atravessar para o outro lado. Você não sabe como vai ser, você não vai entender agora o meu chamamento. Mas confie. Porque é isso que acontece quando Ele diz assim: passemos para outra margem. Ele está dizendo assim: deixa eu tirar você das suas seguranças. Deixa eu tirar você do controle. Eu disse para você que essa era uma manhã muito reflexiva. Talvez você veio no domingo errado.
Porque o que é a margem aqui para eles? A margem é terra firme. E o máximo que eles conhecem do outro lado é da superfície. Ele não sabe a profundidade do rio, do mar. Eles não sabem o tamanho do vento. Isso eles não sabem. O que eles sabem? O que está vendo na superfície. E é desse lugar que Deus quer arrancar a gente. É dessa margem que Ele quer nos tirar. A margem de a gente só conhecer o que está na superfície. Ele quer que a gente conheça o outro lado da nossa trajetória com Ele. Porque na nossa trajetória com Ele, Ele não quer que eu e você só saibamos no que está na superfície. Ele quer que eu e você descobramos o que está na profundeza da sua vontade. É por isso que esse é um movimento de travessia, é um deslocamento. É a coragem de se deslocar. Só que assim, para que eu me mova em um deslocamento, eu vou precisar confiar no que Ele está dizendo. E o que é que Ele está dizendo? Passemos. E isso é suficiente. Você sabe o que quer dizer passemos? O verbo aqui está no singular ou no plural? Então quando Ele diz passemos, Ele está querendo dizer o quê? Eu vou junto. Vai, fala pro teu irmão, diga, fica tranquilo. Você não sabe como é que é, mas Ele vai junto. Você não sabe a profundidade do mar, mas Ele vai junto. Você não sabe o que te espera do lado de lá, mas Ele vai junto. O que importa não é o que tem lá, o que importa é saber, Ele vai junto. É por isso que nesse movimento de travessia e de um deslocamento é uma questão de fé, confiança e obediência. É assim, ó. A obediência, anote isso, anote. A obediência, ela é mais forte do que a tempestade. É um ato de fé. E o que é esse ato de fé? O ato de fé aqui é a contrariação da lógica. Você quer andar menos pela fé? Você vai ter que aprender a contrariar a lógica. Porque a lógica é: e se tiver tempestade? E se o barco afundar? São riscos que eminentemente qualquer embarcação que entre em alto mar corre, sim ou não? Só que tem uma palavra: passemos, eu vou junto. Você vai ter que ficar ou com a sua lógica para ficar calculando o que pode acontecer, ou você decidir obedecer a palavra que Ele te deu. Eu e você vamos ter que fazer uma escolha nessa nossa jornada. Ou eu confio e obedeço o que Ele disse, ou eu vou ficar tentando atravessar para outra margem no meu cálculo. E no seu cálculo, você não sai do lugar. Porque todas as vezes que você se levanta para sair do lugar, algo acontece para vir confirmar a tua lógica. Todas as vezes que você decide ficar de pé para obedecer a Deus, algo vai acontecer na sua frente para tentar dizer na sua lógica: você está certo. Só que a fé está acima da lógica. É a lógica me mostrando um cenário que confirma, dizendo que eu estou certo, e a fé dizendo para mim assim: eu confio no que Ele disse. Quem está me entendendo essa manhã? Ultimamente, você está andando por fé ou por lógica? Ultimamente você tem decidido as coisas por fé ou por lógica? Ultimamente, os passos que você está dando é por fé ou por lógica?
Escute. Fé é confiar no que Ele está dizendo. É por isso que não é mais experiência com poder, é convicção de vontade. Ele quer que eu atravesse, então vai dar certo. Então se Ele quer que eu vá, é porque vai acontecer. Escute. Sabe o que muita gente tem deixado de avançar? E aqui eu vou te explicar. Não adianta você mudar de igreja, porque não é sobre mudar de igreja, é sobre mudar de consciência. Tem muita gente mudando de igreja, mas não muda a mente. Fica a mesma pessoa, com uma roupa diferente, num lugar diferente. É por isso que eu vou repetir. Não tenho medo de cadeiras vazias. Eu tenho medo de igreja cheia, de mentes vazias. Isso me assusta. Sentar com alguém que até tem cara de crente, jeito de crente, tudo de crente, mas o evangelho não pegou ela ainda. Não tem evangelho. Tem um Adão caído, educado. Esse é o medo que eu tenho. Temos uma igreja cheia de Adãos caídos, que foram adestrados. Aprendeu os cacuetes de evangélico. Aprendeu os cacuetes de ser crente. Aprendeu a ser crente. É disso que eu tenho medo. É por isso que não é sobre mudar de igreja, é sobre mudar uma consciência. Porque se você não se abre e não se quebranta, não se rende para que o evangelho genuíno te pegue por dentro, para mudar a sua consciência, você vai entender que até debaixo de uma árvore você vai conhecer a vontade de Deus. É por isso que para mim a pior bobagem que eu vejo no meio gospel evangélico é: a minha igreja é a fulana de tal. Grande porcaria. Ah, agora eu congrego nesse. Aí diz o nome da igreja. Mudou isso aqui? Se não mudou isso aqui, você só está enchendo cadeira. Sabe por que a gente deixa de avançar? Porque a gente ainda não aprendeu a lidar com o que a gente não conhece e com o que a gente não consegue controlar. Vou repetir. Isso aqui você tem que anotar. Sabe por que muita gente não avança? Porque você ainda não aprendeu a lidar com aquilo que você não conhece e com aquilo que você não controla. Vou falar para o lado de cá agora. Sabe por que tem muita gente que não avança? Porque não aprendeu a lidar com o que não conhece e com o que não controla. Porque a gente quer conhecer, como é que é? A gente quer controlar. Está sob controle? Então bora. E a fé não funciona assim. A fé é confiar só em uma pessoa, em Cristo. O que vai acontecer no barco, no meio do caminho, o que importa é que Ele está lá no barco. Porque para eles era seguro, sabe o quê? O barco atracado. Eu sinto nessa manhã. Agora eu estou entendendo por que Deus me fez trocar a mensagem. Eu sinto nessa manhã muitas pessoas que Deus está dizendo: ó, chegou a hora de você atravessar, chegou a hora de você passar a margem. E sabe onde você está? Atracado com um barco na margem dos milagres, da bênção, da conquista e da vitória. E Deus está dizendo: tem algo superior, deixa eu arrancar você daí. Chegou a hora de você puxar a âncora. Diga: irmão, puxa a âncora, tira a âncora lá do fundo, põe dentro do barco e vai embora. Atravessa, sai daí da margem, sai desse lugarzinho seguro e tranquilo. Vai para o lugar que Ele está mandando você ir, pelo amor de Deus.
sabe o que Deus quer nos ensinar? Ele quer nos ensinar a gente ter equilíbrio dentro do desequilíbrio. Escute, Deus está querendo ensinar muita gente aqui a como é que tem equilíbrio no desequilíbrio. Com um barco atracado você tem equilíbrio, mas com um barco no meio do mar, o barco fica desequilibrado. Mas você dentro do barco vai aprender a ter equilíbrio no desequilíbrio. É por isso que não vai existir avanço e crescimento sem a gente aprender a se desprender. Deixa eu te falar, essa é uma conversa difícil. É difícil, mas eu não tenho problema de ter conversa difícil. É assim, infelizmente vivemos em um mundo em que gira em torno de quem ganha. O que importa é ganhar, sim ou não? A gente não aprendeu a viver a verdade do reino de Deus, que o mais bem-aventurado não é o que ganha, o mais bem-aventurado é o que perde. Posso te fazer uma pergunta? Em que reino você quer viver? Deste mundo ou no de Deus? Neste mundo, ganha quem ganha briga, quem ganha discussão, quem ganha questão. Quantos casais que a gente senta para ouvir e diz: meu Deus, eles não estão brigando por uma questão maior, eles estão brigando para ver quem tem razão. Já no reino de Deus, sabe quem é que ganha? Quem tira a sua túnica e dá para o outro. Em que reino você escolhe viver? No deste mundo ou no reino de Deus? Alô, minha gente, vocês estão aqui? Não me deixe sozinho, pelo amor de Deus. É por isso que não vai ter avanço sem desprendimento. Quem não aprender a se desprender nesses dias não vai conquistar o que precisa conquistar. É por isso que eu entendi uma coisa: quanto mais desprendido eu estou, mais Deus encontra razão para me dar. É por isso que nessa fase da travessia você vai ter que aprender uma coisa: é aqui que as decepções acontecem. Olha para mim agora, porque agora eu vou falar mais sério com você. É nessa fase em que você tira o barco que estava atracado, põe a âncora dentro do barco e deixa o vento de Deus soprar teu barco pelo mar. É aqui no meio do mar que as decepções acontecem. Você acha que eles não ficaram decepcionados do tipo: como é que ele manda a gente subir no barco, vir para cá para pegar uma tempestade dessa e ainda está onde? Dormindo. Olha a fala deles: não te importas que o vento e o mar têm contra o nosso barco? Isso aqui é a fala de um decepcionado. A fala da decepção está aqui. Não te importa, você não está ligando para a gente, você deu ideia, você jogou a gente dentro dessa e agora você vai dormir e deixa a gente aqui desesperado. Você não está se importando com a gente. Aqui é a fala da decepção. Quando você decidir avançar de uma margem para outra, em obediência a uma palavra que você recebeu, se prepare. No meio do mar, as decepções vão começar a acontecer. Só que aí, sabe o que eu aprendo? Eu acho que eu até postei alguma coisa sobre isso. Deixa eu ver se foi. Sabe o que eu aprendo aqui?
que é agora nas decepções que a gente vai conhecer as pessoas de verdade, que começaram debaixo de uma palavra de Deus, com muita intensidade, com muita força, com muita vontade, com muita disposição, com muita entrega e tal. E na hora da decepção, elas não conseguem dar a mesma entrega que começaram. Agora elas começaram a diminuir a entrega. Começou em nome de Deus, se decepcionou com o homem, diminuiu a entrega para Deus. A minha pergunta é: a sua entrega em nome de Deus era para Deus ou era para o homem? Ah, como é difícil. O que eu estou falando, você acha que eu estou falando que é fácil? Não. Porque eu estou dentro disso. É difícil pra caramba esse negócio. É muito difícil. É por isso que a minha oração é: Senhor, não deixa ninguém se aproximar de mim que queira trabalhar para mim. Deixa se aproximar de mim que quer trabalhar para o Senhor. Porque no dia em que ela se decepcionar comigo, ela não vai diminuir a entrega para o Senhor. Tem gente que deixa de ofertar, tem gente que deixa de dizimar, tem gente que deixa um monte de coisa. Começou com uma grande entrega, mas se decepcionou com o homem, diminuiu a entrega. E aí agora Deus começa a pagar pela decepção que você teve com o homem. Deus não tem nada a ver com isso. Olha para o teu irmão e diga assim: nunca diminua a sua entrega porque você se decepcionou com o homem. Se decepcionou, ache dentro de você. Salmo 84 fala isso, que o povo ia de força em força. Ele quer dizer que dentro de nós tem um tipo de força que a gente ainda não conhece, que só vai conhecer no dia difícil. No dia difícil, a opção não é soltar o cabo da nau. No dia difícil, a opção não é diminuir a entrega. No dia difícil, a opção é você buscar dentro de você uma força que você não conhecia, para você dizer: eu decepcionei mesmo, mas a minha entrega a Deus vai ser maior do que a que eu comecei. Quem aceita o convite nessa manhã de atravessar a margem? Sabe que fase é essa? Quando você diz: eu quero atravessar essa margem. Tá bom, aqui tem milagre, tem pão multiplicado, tem poder de Deus, mas eu quero descobrir o chamado que Ele está me fazendo para atravessar a margem. O que é que tem lá? Eu vou descobrir. Só que assim, para viver essa fase dessa jornada, você vai ter que entender que Ele está chamando a gente para um processo de amadurecimento, para poder viver com intensidade o conhecimento da sua vontade. Escute, o conhecimento da vontade de Deus não é para criança, é para gente decidida a crescer. Eu acho que eu comi uma jabá muito salgada. Ai, Jesus, eu amo jabá, viu, irmão? Com farinha principalmente. Escute, o conhecimento da vontade de Deus é para quem está decidido a amadurecer. Quando você decidir assim: eu quero crescer, eu não quero viver mais esse evangelho que eu tenho vivido até aqui, eu quero viver uma medida do evangelho que eu ainda não alcancei, que eu ainda não consegui. Se prepare, Ele vai te tirar de uma margem, vai colocar dentro de um barco, vai estar junto com você, mas vai ter tempestade, vai ter decepção, vai ter frustração, vai ter um monte de coisa, vai ter traição, vai ter um monte de coisa. Por quê? Porque Ele está te amadurecendo, Ele está nos amadurecendo. Só que assim, sabe o que eu aprendo? O que eu estou aprendendo esses dias? Gálatas 4:1 diz que enquanto o herdeiro for menor, em nada ele é diferente do escravo, embora sendo senhor de tudo. Sabe o que ele está dizendo? Ele é dono de tudo que o pai conquistou para ele, mas ele não pode desfrutar. Por quê? Porque é menor.
O menor aqui não é sobre idade. O menor aqui é sobre maturidade. Ele é imaturo. Enquanto é imaturo, é seu, mas você não desfruta. Sabe qual é a instrução que eu tenho aqui? Preste atenção. A instrução que eu tenho aqui é a seguinte: que muitas coisas a gente não consegue viver da parte de Deus ainda, não é porque o diabo se levanta contra. Muita coisa que a gente não consegue viver da parte de Deus é porque a gente ainda não decidiu amadurecer. Deus quer fazer, já deu, nos pertence como direito legal, mas não estamos autorizados. Não porque o diabo se levantou contra, não porque o inimigo está colocando um empecilho, mas porque nós mesmos ainda não decidimos amadurecer. A igreja brasileira, ela vai ter que entrar nesse nível de entendimento que o nosso maior inimigo dos avanços que Deus tem para a igreja no Brasil não é Satanás, não é a esquerda, é a imaturidade da igreja. Ai, agora o Brasil está perdido porque não está perdido porque a igreja não quer crescer. E sabe o que o diabo faz? Aí sim ele entra, quando ele percebe que tem imaturidade e a gente está dando nome a bois que não existe. Aí sabe o que o inimigo faz? Joga mais empecilhos para a gente poder ficar confuso. Aí a gente acha que é a economia, a gente acha que é a esquerda, a gente acha que é o PT, a gente acha que é o governo, a gente acha que é isso, a gente acha que é aquilo, acha que é o vizinho, acha que é o... sei lá. A gente acha um monte de gente para colocar como culpado dos nossos não avanços, quando Deus do céu está olhando e dizendo: se vocês decidirem crescer, vocês vão desfrutar de coisas que vocês nunca imaginaram. E eu vou te falar, crescimento, amadurecimento não é obtido pela forma mais espiritualizada que você imagina. Crescimento, amadurecimento vem mediante uma decisão. Diga, decisão. Então olha para o teu irmão e diga assim: é você que decide. Eu não ia falar não, mas vou falar. Já viu aquelas pessoas que dizem assim: ai pastor, tem umas lutas, umas guerras dentro de mim, que eu não consigo me deslocar da pornografia. Eu acho que é uma coisa hereditária, porque o meu pai era prostituto, meu avô era prostituto. Aí vai buscar na linhagem uma cadeia de imoralidade para justificar a vida imoral que vive. Você está em Cristo. Eu vou repetir: você já está em Cristo. O laço do passarinheiro já foi cortado, a cadeia já foi aberta, você é livre. Então não tem a ver mais com a sua linhagem, não tem a ver com maldição hereditária, tem a ver com uma postura correta diante de Deus. É uma decisão de dizer: eu não quero mais essa porcaria. Isso é crescimento, isso é maturidade. É você ter convicção de quem você é. Na cruz, Ele cortou a cadeia. Você está livre. A linhagem pode até querer vir visitar, mas você tem poder e autoridade para dizer: eu não pertenço mais a isso. Pastor, por que eu não consigo sair? Porque aqui existe um problema, está lá em Mateus capítulo 13. Qual é o problema? A idolatria no teu coração. Porque assim, ó, tudo que a gente ainda está preso acerca da imoralidade não é a nossa linhagem, são os ídolos do nosso coração. Pastor, o que é um ídolo no coração? É tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Só que a nossa mente, ela não quer reconhecer isso. A gente quer um aparato bíblico para poder justificar a permanência dos ídolos no nosso coração.
A nossa mente não quer viver essa explosão de dizer: eu tenho um ídolo no meu coração, imoral. Ele me leva à pornografia, ele me leva à prostituição, ele me leva ao adultério. É um ídolo que eu tenho no meu coração. Eu troquei Jesus por esse ídolo. Sabe qual é a saída e a solução? É você crescer e amadurecer e dizer: eu vou arrancar esse ídolo daqui agora. Rapaz, Tiago, ele não brinca quando ele diz assim: cada um é tentado na sua própria cobiça, quando esta o seduz e o atrai. Sabe o que é isso? Você só é seduzido e atraído por aquilo que você mantém como ídolo no seu coração. Você pode até ter passado pela imoralidade, pela pornografia, pela prostituição, pelo adultério, mas quando você arrancou o ídolo do teu coração, colocou Cristo naquele lugar, naquele centro, você vai até ser visitado pela pornografia, pela imoralidade e etc. Mas quem governa o teu coração, se é Cristo, não volta mais. Não. 2 Coríntios 5,17. Porque nós somos uma nova criatura. Está aqui. Se alguém está em Cristo, ela é nova criatura. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Quem que governa teu coração? Quem está disposto a atravessar? Na margem você tem experiências com poder. Isso te trouxe vislumbre. Isso te trouxe admiração. Mas não te desenvolveu. Não te fez avançar. Não te amadureceu. Não te deslocou. E o que você tem para dizer? Que você viu os milagres. E o que você tem para dizer? Que você viu o poder de Deus. E sobre você, o que você tem a dizer? Nada. Porque o milagre, a experiência com o poder, não te desenvolve. É só conhecendo a vontade dele que a gente vai crescer. Agora escute. A gente deu 11, né? Vocês não me lembraram, mas eu estou lembrado. 11:1. Já estou em pecado. Vocês se lembram quando eles viveram a experiência da multiplicação dos pães de um lado, de uma margem? Acho que é Mateus 14. Jesus compele os discípulos aí para o outro lado. Aqui é outro texto, mas está dentro do mesmo contexto. Aí eles foram. Só que nessa Jesus não foi no barco. Nessa Jesus foi para o monte orar. Mas ele disse: eu estarei lá com vocês. É a palavra liberada que precisa achar um coração que confie na palavra que foi dita. Os discípulos foram pelo mar da Galileia e lá teve outra tempestade. E eles foram. Daqui a pouco, no meio do mar, vem uma luz que vem Jesus. Pá, enfim, eles atravessam, chegam do outro lado. Quem está lá já? A multidão. Se lembram disso? Aí Jesus olha para aquilo e os discípulos: mestre, a galera já está aqui. Aí Jesus: deixa comigo. Essa eu mato no peito. O que vocês estão fazendo aqui? Então, você está aqui, a gente veio. Aí Jesus olha e diz: você não veio por minha causa. Vocês não vieram por minha causa. Vocês vieram porque eu multiplico pães e peixes. Então é uma multidão que segue para continuar tendo experiência com poder, sem conhecimento da vontade. E o que Jesus está querendo dizer é: não ande atrás de Cristo para viver só experiências com poder. Vá para conhecer a sua vontade. Aí sabe o que aconteceu? Eles começaram a dizer: dura esse discurso. Aí Jesus diz: não, dura o vosso coração.
Alô? Posso? Anote. Isso aqui você tem que anotar. Até poste bonitinho, diga, isso tem a ver comigo. Ninguém amadurece confortavelmente sorrindo. Tem gente que pensa que amadurecer é confortável e sorrindo. Não. Amadurecimento é desconfortável e não tem muita alegria, não. É doloroso. É por isso que quando ele diz, vamos passar para o outro lado, ele está dizendo, eu estou junto. Agora a pergunta é, você crê que Jesus está junto com você nesse barco, nessa travessia? Agora, você está disposto a Ele estar junto do jeito dele? Ou você quer que Ele esteja junto do seu jeito? Porque eu vou te mostrar um outro lado da moeda. Porque a gente pensa assim, não, Ele está junto, então Ele vai me livrar disso, daquilo outro. Porque o jeito de Deus estar junto tem que ser do jeito dele. E sabe qual foi o jeito de Jesus estar junto com ele no barco? Fala. Só Marcos relata isso. O Evangelho de Marcos é mais detalhado. Rapaz, quem que vai pescar e leva travesseiro? Sim ou não? Concorda? Mas menino, pescador leva travesseiro? Se é uma noite de pesca, eles não vão para ali para dormir, eles vão para quê? Mas o que está aí no texto? Dormindo sobre. Cara, isso aqui tem um propósito. Isso aqui não está à toa. Nos outros evangelhos você não vai ver isso. Eles não relatam sobre isso, mas Marcos é mais detalhado. Tudo que Marcos relata é mais detalhado. Aí ele diz assim, quer ir? Nós vamos junto. Agora do meu jeito. Porque do jeito de vocês, na hora que a coisa começa a balançar, vocês já querem que eu me agite na agitação das coisas. Esse é o seu jeito de se comportar na travessia. Mas o meu jeito de se comportar nas tribulações é diferente da de vocês. Então vocês querem aprender comigo como é que atravessa a tempestade? Eu te ensino. Quem quer aprender com Jesus? Então ele está ensinando o seguinte: eu vou estar junto, mas vai ter tribulação, vai ter provação, vai ter tempestade. E outra, tem um jeito de atravessar essas coisas, que não é se desesperando. Quem está em tempestade aqui? Quem está na tempestade aqui? Tem um jeito de você passar por ela. Não é se agitando, é dormindo. Diga para o teu irmão assim: pega teu travesseiro, vai para a popa do barco agora. Faz o que Jesus fez, vai. E deita. Cochila não, dorme até roncar, meu irmão. Deixa eu te explicar uma coisa. O jeito dele é dormir na popa. Sabe o que é a popa? A popa não é a dianteira, a popa é a traseira. Jesus está dizendo assim: você está muito acelerado, você está muito agitado, você já quer ir para frente do barco se agitar. Vem para a popa e descansa. É assim, ó. Jesus está ensinando um princípio aqui. Qual que é o princípio? O princípio que ele quer ensinar é: quem descansa na tempestade governa sobre ela. Não, você não entendeu. Quem aprende a descansar na turbulência governa sobre ela. Sabe por que muita gente na hora da turbulência vai buscar caminhos que Deus não abriu? Porque você não sabe governar a turbulência. Já vi a história daquele menino que ia no avião. Ele estava no corredor do avião, brincando de carrinho, na hora de uma grande turbulência.
Todo mundo apertando o cinto, agitado, e ele brincando de carrinho na turbulência. Aí alguém chegou e disse: mas você não está vendo que está tendo uma turbulência? Você está brincando aí com esse carrinho? Ele é que meu pai é o piloto. Quem está no teu barco, meu irmão? Fala, diga para o seu irmão, ó, ele é o piloto. Na verdade é barco, não é piloto, é capitão, né? Diga, ele é o capitão. Então descansa. Sabe por que Jesus descansou? Porque ele sabia que ele não passaria por nada que o seu pai não permitisse. Ele sabia que o seu pai dava toda a condição possível para ele descansar na tempestade, para ele ter autoridade para governar sobre ela. É por isso que os discípulos agitados vão lá: mestre, tu não te importa que a gente vai ser agora arremessado desse barco e tal. Jesus acorda: hã? O que houve? Não está vendo a tempestade? Tô. E por que vocês estão assim? É porque... Calma. Vento, calma. Tempestade, aquieta. E na mesma hora, porque quem descansa sobre a tempestade tem autoridade para dominá-la. Deixa eu te explicar uma coisa. O descanso não é um dia, não é um lugar. Não é... O descanso aqui não é o produto de alguém que está cansado, que vai deitar para dormir, para descansar o corpo, para descansar a mente. Não. O descanso aqui não é um dia, não é um lugar, não é uma férias, não. O descanso aqui é uma pessoa. É por isso que Mateus diz que Jesus é Senhor do sábado. Quando ele vai fazer algo em favor de alguns animais, de algumas pessoas, os fariseus o interrogam e dizem: como é que no sábado você faz isso? Aí ele cita: porque lá atrás Davi, ele estava no campo que não era dele, e era sábado, mas seus companheiros estavam com fome, eles apanharam as espigas, e era sábado, e estava tudo certo. Aí o texto diz assim: porque Jesus, ele era Senhor do sábado. Você sabe o que isso quer dizer? Quem tem mais poder, o Senhor ou o servo? Então, se ele diz que ele é Senhor do sábado, quem é servo aqui? Então não é sobre o sábado, é sobre o Senhor. Então o descanso não é um dia, uma pessoa, é Cristo. Pastor, mas eu estou meio agitado por causa da responsabilidade que eu tenho. Deixa eu te explicar uma coisa: responsabilidade é carga, preocupação é sobrecarga. Uma coisa é você estar cheio de responsabilidade, outra coisa é você andar preocupado com a responsabilidade. Quando Jesus nos chama para tirar dos nossos ombros, ele não chama para tirar a carga, a responsabilidade. Ele diz assim: vinde a mim, vocês que estão cansados, e o quê? Então não é carga que ele quer tirar, é sobrecarga. Carga é responsabilidade. Quem aqui tem responsabilidade? Quem aqui tem? Quem aqui tem? Quem aqui tem? Essa é a carga que a gente vai ter que levar. Mas isso não nos cansa, Rodrigo. Te cansa ter responsabilidade? O que nos cansa é a preocupação. Porque a preocupação se torna uma sobrecarga, e aí você não tem ombros para suportar. É por isso que ele está dizendo nessa manhã: sai dessa margem, entra no meu barco, eu vou estar junto. Vai ter tempestade, você vai ser visitado com a sua sobrecarga, mas eu quero te ensinar a descansar, mesmo você se sentindo sobrecarregado.
Porque quando você confia no que eu te falo, eu estou tirando a sobrecarga dos seus ombros. A responsabilidade fica, mas a preocupação não permanece mais em você. Para finalizar, versículo 41 eu encerro. Só para vocês entenderem que eles conheciam o poder, mas não conheciam a vontade. Aqui, ó, 41 de Marcos 5, Marcos 4. E eles, possuídos de grande temor, depois que Jesus acalmou a tempestade, ficou tudo uma bonança. Olha o que eles falam. Quem é este? O quê? Esse termo dá indicação de quê? Tá junto, come junto, anda junto, viaja junto, faz tudo junto, mas não conhece. Está entendendo? Jesus está dizendo: vocês só conhecem o poder dos milagres, mas não romperam a mente para conhecer quem eu sou de verdade. Eu encerro aqui. Eu não quero demorar para você ter um almoço tranquilo. Fica de pé, por favor. Essa é uma manhã de ceia. É uma manhã propícia para você descansar nessa pessoa que é Cristo. Conheça a vontade dele, não só o poder dele. Quem chegou aqui desesperado e tem coragem de vir aqui na frente, eu quero orar por você. Quem chegou aqui agitado, seu coração está agitado, você não está conseguindo descansar, sai do seu lugar e vem até aqui. Quero orar por você. Vem, pode vir você. Pode vir. Vem. Não tenha medo, tenha coragem. Venha. Nós já vamos cear, mas eu estou sentindo que eu preciso orar por algumas pessoas aqui.